E disse-lhe Jesus: não tentará o Senhor teu Deus. Essa é a resposta que Jesus dá ao diabo na tentação ali ao deserto, após Jesus estar 40 dias e 40 noites em jejum ali no deserto. O diabo ele chega para o tentar. A primeira resposta eu já fiz no primeiro vídeo, né? Que o diabo tenta Jesus para que ele possa transformar pedras em pães. Jesus responde ali para ele que nem só de pão viverá o homem. E o que nós vemos no decorrer dos versículos, esse texto está escrito em Mateus capítulo 4, que a próxima provocação, a próxima tentação que o diabo faz ali para Jesus, está de acordo com aquilo que Jesus responde para ele. Por quê? Jesus responde a ele a tentação para que Jesus tivesse transformado pedras em pães. Jesus responde para ele: está escrito, porém está escrito, né? Está escrito que nem só de pão viverá o homem. E o diabo, na próxima tentação, o texto nos diz, está lá no capítulo de número 4, o versículo 5 e 6, fala assim: então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então, a primeira tentação, Jesus ele cita a palavra de Deus, ele cita as Escrituras. Nessa segunda tentação, Satanás cita a palavra de Deus para trazer ali um conflito ali, né, naquilo que Jesus ele estava falando. E é interessante que o texto aqui ao qual Satanás está citando é o Salmo de número 91. Salmo esse, né, que por anos eu vi essa prática de deixar aberto ali na estante o Salmo 91 como se fosse uma forma de proteção de algo milagroso, né? Mas você vê que coisa, né? Que situação. Que esse mesmo salmo em que as pessoas acreditam em que colocar a Bíblia aberta ali na estante traz proteção, traz alguma coisa, é esse salmo que o Satanás cita nesse texto. Se você der uma olhada lá, no Salmo 91, versículo 11 e 12, diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. E é isso que Satanás usa ali nesse momento. Já que para a primeira tentação Jesus ele cita as Escrituras, nós vemos aqui na segunda ele fazendo uso das Escrituras, citando as Escrituras, coloca Jesus em uma situação para que eles pudessem se lançar ali do pináculo e cita a Escritura que está escrito que aos seus anjos dará ordem para que o pudesse aí segurá-lo, né? E aí Jesus, mais uma vez, ele cita as Escrituras também, e ele cita: não tentareis o Senhor vosso Deus. E o texto que Jesus está citando, ele tem várias referências, tá? Ele está escrito em Deuteronômio, ele está escrito em Salmo, e depois, né, claro que Jesus já tinha sido assunto ao céu quando escreveu Hebreus, mas o escritor de Hebreus também cita a mesma situação em que está falando a respeito de não tentar o Senhor teu Deus. Olha, Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, fala assim: ó, não tentareis o Senhor vosso Deus como tentaste em Massá. Então está aqui. E aí o que acontece em Massá? Para nós entendermos melhor, nós temos que ir lá no texto a qual está escrito. Vamos lá para Êxodo, capítulo 17, que fala assim, ó, a partir do versículo de número 1. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia água ali para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendais comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejará.
Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali, diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? É a mesma situação aqui que acontece, que nós vemos o Satanás tentar ali colocar Jesus nessa mesma situação, ou seja, o Satanás ele começa ali, o diabo ele começa a usar essas palavras aqui nesse contexto. Quando ele se dirige para Jesus, ele questiona isso, né? Nós vemos logo na primeira tentação que Satanás chega para Jesus e fala: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E aqui de novo, né, no texto é bem claro, ele fala: se tu és o Filho de Deus, está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece em pedra alguma, para que mal nenhum te suceda. Só que aí Jesus, ele cita o texto e fala que não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, é onde que eu quero chegar aqui com esse texto e lições para nós. Que nós temos que entender que nós temos a palavra de Deus por completo. Aí o primeiro vídeo eu falei nessa questão, né? Em que Jesus fala que não nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu falei a questão de nós pegarmos alguns textos, falar: não, esse gosto, esse eu não gosto. Então, para nós fazermos a vontade de Deus, para nós estarmos na vontade de Deus, não tem texto isolado, não tem texto sem contexto. Então não tem como você isolar algo e acreditar nisso, né? E por anos nós vimos na história aqui, recente aqui do Brasil, né? Principalmente na década de 70, 80 aí, um movimento nesse sentido, em que as pessoas queriam, né, colocar Deus contra a parede ali e falar: mas a tua palavra está escrita e isso vai acontecer, né? E se isso não acontecer, eu rasgo a minha Bíblia. Isso é tentar ao Senhor teu Deus, porque nós não temos condição nenhuma, né, de colocar Deus na parede, falar ou faz, né, porque a sua palavra está escrita. Sim, a palavra está escrita, mas também está escrita, ou seja, não tem como nós isolarmos algo e pegarmos aquilo como verdade absoluta e querer aplicar na nossa vida. Então, o que nós entendemos, né, assim como Jesus responde ao primeiro questionamento, de toda a palavra de Deus. Então, você isolar versículo, isolar algum texto para benefício só, né, para seu benefício, isso é tentar o Senhor teu Deus. E o diabo, ele sai dali, né, dessa situação, após essa tentação, sabendo que Jesus, ele não veio apenas para cumprir parte do evangelho, né, ou parte do mandamento, ou parte de uma situação, né? Eu fiz também o primeiro vídeo, né? Esse já é o terceiro na sequência. A intenção é transcorrer aí os textos a qual Mateus ele cita, em que Jesus está falando algo, tá? O primeiro texto eu falei que Jesus, olha só, interessante, né? O primeiro texto lá, Jesus falando a João Batista em uma situação, ele fala: importa que se cumpra toda a justiça. Então é isso, né? Andar com Deus, andar na vontade de Deus, fugir da tentação, assim como Jesus ele consegue fugir, é entender que nós não podemos isolar texto, é entender que nós não podemos pegar versículo e fazer desse versículo uma interpretação particular e querer aplicar na nossa vida ou na vida de outras pessoas. Tem que concordar com toda a Bíblia. E essa é a ação que nós vemos do diabo em toda a Bíblia, porque quando nós vemos lá no início já, o diálogo em que o diabo tem com a mulher, a Eva ali,
ele cita também a palavra de Deus, mas ele omite parte. Então, é essa estratégia, ele omite, ele acrescenta, e aí está o problema. Então, nós temos que entender a palavra de Deus para que nós possamos fazer a vontade dele, para que nós não caiamos em tentação. Vamos ler o texto, né? Assim como eu citei, lá em o texto que eu falei, que né, Deuteronômio está falando desse texto, e também em Salmos também. O Salmo de número 95, ele vai citar essa situação, né, que acontece ali, da questão de tentar o Senhor seu Deus. Está lá nos Salmos de número 95. O Salmo fala assim, ó: Vinde, cantemos ao Senhor. Vinde, né? Cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores, celebremo-nos com salmos, porque o Senhor é Deus, grande e Rei, grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram minha obra. 40 anos estiveram desgostado com essa geração. Disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Eu disse no vídeo anterior que Jesus, ele cita a questão que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca, assim diz o Senhor, também referindo a esse período, ao período que o povo estava ali no deserto, estava sendo provado por Deus. E aqui nós vemos mais uma situação nesse contexto em que a dúvida do povo ali, se Deus está com ele ou não, né? E aqui Deus, ele tem como né, tentar o Senhor. Será se ele está comigo? Estar com o Senhor é ter certeza de que ele está com você realmente, né? Independente da situação, independente das adversidades, se ele, né, falou que está contigo, se ele tem essa promessa, assim como nós temos descrito na palavra do Senhor, ele está com você, independente da situação. Nós fomos chamados para viver por fé e não por vista. Apesar das situações parecerem contrárias, Deus está conosco e ao seu tempo ele vai se manifestar nas nossas vidas. Mais um texto, né, qual eu falei, que está descrito essa mesma situação, está lá em Hebreus, capítulo de número 3. Hebreus, capítulo de número 3. Abre o texto aí, se você tem essa possibilidade. Hebreus capítulo de número 3, a partir do versículo 7, fala assim, ó: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram em seu coração e nem conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de nós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então está aqui, né? O que Jesus traz ali como resposta àquela situação, aquela provocação ali do diabo, para que ele se lançasse ali do pináculo para ver, né? Para se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Jesus não tinha dúvida nenhuma
de que ele era o Filho de Deus. Então não necessitaria ele lançar dali. Ele se lançar dali, ele estava assim como Jesus, ele vai falar, né? Vai responder a Satanás ali, que é tentar o Senhor teu Deus. Ele tem certeza. Ele tinha certeza que Deus estava com ele, então não tem porquê provar, não tem porque tem essa provocação. Vou me lançar daqui para ver se o Senhor está comigo? Não. E aí eu trago essa reflexão para você, já disse um pouco antes, creia, apenas creia, que Deus está com você. Independente da situação, Ele está com você. Né? Assim como eu falei, Jesus, Ele faz essa promessa ali em Mateus capítulo de número 28, o último versículo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.